Tudo que é muito novo dentro da área da saúde acaba gerando muita desconfiança e uma certa resistência na aplicação. Com dietas não seria diferente, até porque a gente tem um vasto histórico de dietas sem fundamento, sem embasamento científico nenhum, dietas que podem até comprometer a saúde das pessoas. Cada dia surge uma dieta nova, uma dieta que alguém pegou de algum blog, alguma revista, e isso realmente é muito perigoso. Então, o que eu vou falar aqui tem respaldo na ciência, vários médicos e nutricionistas que são atualizados já conhecem o protocolo Low FODMAP, uma dieta que foi desenvolvida pela Universidade de Monash na Austrália, pelo Departamento de Gastroenterologia, que a princípio foi criada para a síndrome do intestino irritável. No entanto, eu vejo muita aplicabilidade desse tipo de protocolo em várias intercorrências gastrointestinais, para vários desconfortos gastrointestinais. E eu botei no meu e-book um estudo que mostra que mais de 80% das pessoas que fizeram a dieta baixa em FODMAPs melhoraram os desconfortos. O protocolo é uma estratégia de reprogramação intestinal. Ele atua diretamente no desequilíbrio de bactérias intestinais. É um quadro que a gente chama de disbiose, para quem não conhece muito, mas disbiose é o desequilíbrio dessas bactérias. E quando a gente diminui a fermentação, a gente facilita essa reprogramação intestinal. Eu costumo chamar de dieta temporária antifermentativa, com o intuito de equilibrar essas bactérias intestinais, diminuindo todos os quadros de desconfortos gastrointestinais, mas também diminuindo a inflamação. Quando a gente diminui a inflamação, embora não seja o objetivo principal da dieta, mas a gente acaba eliminando o peso, porque a pessoa que está inflamada, que está com distúrbios gastrointestinais, com esse quadro de disbiose, acaba retendo muito líquido, acaba tendo um quadro inflamatório que realmente pode levar ao excesso de peso. E provavelmente você nunca tinha ouvido falar, porque realmente ela é muito nova. O primeiro estudo surge no ano de 2005, mas a explosão, onde a comunidade científica realmente olhou com mais carinho, olhou com mais atenção, foi no ano de 2017. Isso para a ciência é ontem. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos primeiros nutricionistas aqui do Brasil a falar com mais ênfase, a estudar muito o protocolo Low FODMAP. Isso fez com que eu tivesse o reconhecimento de vários médicos e nutricionistas do Brasil que me possibilitaram ajudar milhares de pessoas. E eu estou gravando esse vídeo aqui que eu tenho certeza que se você aplicar bem o protocolo Low FODMAP, você vai conseguir melhorar de todos os desconfortos gastrointestinais. De maneira geral, alimentos que venham da natureza, eles são saudáveis. Vai depender somente da frequência do consumo e da quantidade. Porém, no protocolo Low FODMAP, você vai se deparar com muitos alimentos saudáveis que você tem consciência que são bons, mas a gente vai precisar realmente fazer uma restrição, uma adaptação na quantidade deles. Ele é um protocolo que, à primeira vista, é contraintuitivo. Você tem razão em achar que esse alimento é saudável, mas durante o processo que a gente está fazendo uma reprogramação intestinal, a gente vai ter que fazer algumas restrições. Então vamos lá responder a pergunta que eu mais ouço nos últimos anos, que é: Márcio, o que são FODMAPs? Bom, primeiro eu queria que você gravasse uma informação. FODMAPs são fibras que fermentam, são carboidratos que têm um poder de fermentação. E onde que a gente encontra carboidrato? Em todas as frutas, verduras e legumes, em produtos industrializados, a gente encontra no leite em forma de lactose, que é o açúcar do leite, e a exceção aqui que de repente você possa não ter noção, seriam os adoçantes. A gente tem um grupo chamado de poliós, que são os álcools de açúcar, que a gente tem xilitol, eritritol, maltitol e outros óleos aí da vida, sorbitol também. E dentro dos produtos naturais a gente vai ter uma concentração alta de FODMAP em sucos naturais e em temperos também, como alho e cebola. Esse nome FODMAP, que é muito estranho, né? Na verdade, refere-se a uma sigla, é um acrônimo. Cada letra dessa daqui quer dizer um grupo de carboidratos. Eu vou começar aqui pela letra F, que significa fermentáveis. A letra F de fermentáveis é uma referência para todos os carboidratos que fermentam bastante. Aqui a gente tem uma mesa repleta desses carboidratos que tem um alto poder de fermentação.
a gente tem frutas, verduras e cereais. Cereais aqui são produtos à base de farinha de trigo, como salgado, pães, macarrão. E as frutas, verduras e legumes, existe uma tabela para saber o teor, a quantidade de fermentação de cada um. Como ocorre essa fermentação? Primeiro de tudo, o processo digestivo ele começa até no simples ato de você sentir o cheiro da comida, ficar com aquela água na boca e você já está se preparando para receber o alimento, já está tendo uma liberação de enzimas ali, está preparando o teu estômago para poder fazer a quebra desses alimentos e, obviamente, passa pela mastigação. A correta mastigação vai influenciar muito. No caso aqui, você já está engolindo o alimento, vai ter uma quebra, um processo digestivo aqui no estômago, onde ocorre um processo chamado desnaturação proteica, que é a primeira fase de quebra das proteínas, onde as enzimas agem aqui para poder facilitar a absorção de proteínas. Mas os carboidratos e gorduras, eles são absorvidos quase na totalidade no intestino delgado. E aí o que a gente vai ver agora é dentro de uma célula intestinal. Bom, aqui é o carboidrato pegando e aqui a gente tem uma célula absorvendo esse carboidrato, fazendo a quebra dele, gerando energia. O que o corpo não consegue absorver, não consegue quebrar, são as fibras, são os FODMAPs. E se são fibras, a gente precisa entender que na maioria das vezes esses FODMAPs, essas fibras, elas são benéficas, elas melhoram o nosso sistema imune. E é por isso que a dieta low FODMAP precisa ser temporária, porque a gente acaba restringindo o consumo de fibras. A gente precisa de um protocolo para retirar alimentos ricos em FODMAPs, mas depois a gente precisa reintroduzir. Esses FODMAPs, essas fibras, elas migram para o intestino grosso. Quando elas chegam lá, elas vão encontrar bactérias que vão fermentar esse carboidrato mal digerido. Elas vão pegar e vão se alimentar desses carboidratos. E aqui vocês observem que produz muito gás, né? E aí o efeito disso é esse efeito estufa. Mostra um pouco mais detalhado como é que seria essa distensão abdominal por conta do excesso de FODMAPs, né? Quando você não está digerindo muito bem. Isso ocorre sempre que você está com uma dieta muito rica em FODMAPs ou em quadros de disbiose, em quadros de desequilíbrio de bactérias intestinais. Por isso que a dieta low FODMAP ela é bem-vinda, porque aqui a gente consegue diminuir a chegada desses carboidratos que vão fermentar no intestino grosso. Mas a distensão abdominal é um dos sintomas que esses FODMAPs podem provocar, tá? Quando chegam no intestino grosso e são fermentados. Mas a gente também tem casos de pessoas que sofrem com diarreia, com quadro de constipação, e nem sempre ocorre desses FODMAPs migrarem para o intestino grosso e provocarem só distensão. Tem gente que tem uma alta produção de gases e acaba tendo eructação, né, muito arroto. Então, o que pode acontecer a partir do momento que esses FODMAPs chegam em grande quantidade no intestino grosso é bem individual, né? Pode gerar quadro de constipação, de diarreia, de flatulências e até outros desconfortos, né, gastrointestinais. Por isso que a gente coloca um protocolo com a dieta baixa em FODMAP. Um bom exemplo de carboidrato que fermenta bastante é o feijão. Você certamente já passou pela experiência de consumir uma feijoada e sentir aqueles episódios de flatulência, de alta produção de gases. A gente pode ver aqui que enquanto o feijão está cozinhando, ele solta essa espuminha aqui. Isso é porque ele tem um açúcar chamado rafinose, que não é bem digerido e isso provoca fermentação. Só que não é só o feijão, tá? É esse grupo todo de carboidratos que fermentam bastante. O feijão pertence ao grupo dos oligosacarídeos, que é a letra O do protocolo Low FODMAP. A maior variedade de alimentos dentro do protocolo FODMAP, dentro de um grupo, eu posso dizer que está no grupo dos oligosacarídeos. Porque ele engloba carboidratos complexos de cadeia longa, que são as leguminosas, como a gente já viu antes, feijão. A gente também pode citar grão de bico, soja, lentilha, ervilha, cevada, todas elas ricas em FODMAPs. E tem uma subclassificação, né, um subgrupo, chamado frutanos, onde a gente tem a farinha de trigo e também muitas frutas e verduras, incluindo também os temperos, como alho e cebola.
Quando a gente fala de farinha de trigo, a gente já engloba um monte de alimento industrializado, né? Um monte de alimentos da panificação e alho e cebola como os temperos que o brasileiro mais usa. Bom, a letra D é referente aos disacarídeos. É um grupo fácil de identificar, não é fácil de se retirar, porque é o grupo do leite e derivados. Então a gente está falando aqui de queijo, manteiga, creme de leite, iogurte, sorvete, alguns molhos prontos industrializados, como tem aqui no vídeo. Enfim, tudo que contém a lactose. O açúcar do leite, né, a lactose, ela fermenta bastante. Então tem muita gente que tem intolerância à lactose e isso é um FODMAP, né, que pode realmente provocar desconfortos gastrointestinais. Então não é difícil identificar, é com muita dor no coração que a gente realmente fala que tem que restringir. Realmente é um grupo que faz muito efeito, né? Principalmente se você tirar o produto por inteiro, não só focar no leite sem lactose, mas tirar o leite por conta da caseína e outras proteínas que são de difícil digestibilidade. A letra M são os monossacarídeos. Bom, quando eu vou falar de monossacarídeos, eu preciso fazer um parênteses aqui, tá? Na verdade, a gente está falando de frutose. Só que uma coisa é a fruta que contém frutose natural junto com fibras, vitaminas e minerais. Outra coisa é a frutose que a indústria alimentícia isola dessa fruta e coloca em vários produtos alimentícios. Não só sucos, como também ketchups, como também para adoçar alguns produtos como chocolate, refrigerante, como se isso fosse algo muito legal, muito natural. Só que o açúcar isolado, a frutose ali isolada, ela é igual um açúcar simples, então não vai te fazer bem. E isso não tem a ver só com os FODMAPs, porque isso prejudica. Você tem uma saturação, você tem um excesso no consumo de carboidrato simples. E para piorar, a indústria, além de adoçar esses sucos e produtos com esse açúcar isolado, essa frutose, eles ainda vendem como se fosse um adoçante muito bom e ainda falsificam o mel, né? Digamos assim. Isso aqui é um xarope de milho. Agora, a gente tem frutas que precisam ser evitadas no protocolo Low FODMAP, como passou ali, que é a manga, que é rica em frutose, o aspargos, né? Não é fruta, mas é rico em frutose também, figo, a alcachofra e refrigerante, bebidas industrializadas que realmente vão ter uma quantidade alta de frutose, como eu falei, molho, ketchup e tudo mais. Isso não é só, repito, pelo protocolo Low FODMAP, isso é para a vida. Não adianta a gente ficar consumindo produtos adoçados com frutose como se fosse algo muito natural, algo muito bom. E um exemplo aqui é que no protocolo você pode chupar uma laranja que é baixa em FODMAP, mas quando você vai consumir um suco, você precisa espremer 4 laranjas, 5, e aí vai ficar rico em frutose. Tá? O mel naturalmente é rico em frutose. Então, a gente pega alguns alimentos ali, algumas frutas que realmente são ricas em frutose e retira no protocolo Low FODMAP. Completando a sigla FODMAP, o A é END, que é um artigo de ligação, quer dizer E, monossacarídeos e polióis. E falando em polióis, eu vou dividir esse assunto em 2 etapas, onde na primeira a gente vai visitar uma casa de produtos naturais, uma loja de suplementos, onde a gente encontra diversos alimentos, diversos produtos, na verdade, que possuem adoçantes à base de polióis. Mas os polióis também estão presentes em frutas, verduras e legumes, tá? Então vamos lá, vamos partir agora, onde a gente vai abordar a primeira parte dos polióis. Bom, pessoal, para poder falar sobre os polióis, primeiramente eu vim aqui numa casa de produtos naturais, aqui a Mundo Verde em Ipanema. Bom, os polióis, eles são adoçantes, na maioria das vezes eles estão contidos em produtos que têm o rótulo escrito 0 açúcar, mas possuem um sabor doce. Como eu falei, a gente precisa ler rótulos. O xilitol, eu já fui entusiasta, eu prescrevia xilitol em tudo quanto é receita low carb, um monte de receita fitness, né, de doces, de tortas com xilitol, né, me preocupando com a questão do açúcar refinado ser muito ruim e principalmente para quem é diabético. Bom, mas é fato que todos os adoçantes
podem alterar a microbiota intestinal. A gente fala dos polióis no protocolo Low FODMAP, mas todos os adoçantes provocam desconforto. E a gente tem inúmeros tipos de adoçantes. Concluindo sobre os polióis, eles não estão só em adoçantes, a gente também encontra de forma natural em algumas frutas, verduras e legumes. Maçã e pera são duas frutas que apresentam uma quantidade elevada de sorbitol, presente naturalmente nessas duas frutas. Elas também possuem uma quantidade alta de frutose, mas isso daí eu trato dentro das tabelas, eu vou mostrar direitinho. A gente também vai encontrar sorbitol na ameixa, no damasco, na amora, na cereja. A cereja também tem um pouco de frutose. A gente vai encontrar sorbitol no coco, no abacate, no pêssego, na lichia. E tem um outro poliol, contido de forma natural, que se chama manitol, tá? Não confundir ele com maltitol. Maltitol é o que é adicionado pela indústria e manitol é o que vem contido naturalmente nesses alimentos. Então a gente tem a couve-flor, que é rica em manitol, batata doce, o salsão, muita gente conhece como aipo, e tem o shiitake shimeji, aqueles cogumelos que muita gente consome em comida japonesa. Eu mostrei muitos alimentos que podem ser gatilhos, que podem ser a causa dos seus desconfortos gastrointestinais. E pode ser que agora você esteja em estágio de desespero, se perguntando: caramba, o que eu vou comer agora? Vou passar fome. Tudo que o Márcio falou ali são alimentos que eu faço consumo. Agora eu estou desesperada, estou desesperado. Enfim, eu vou te pedir calma, porque eu vou te dar a solução. Bom, o que eu posso falar de tranquilidade é que o nome do protocolo é Low FODMAP, ou seja, alguns alimentos que estão aqui, eles podem ser incluídos dependendo da quantidade que a gente vai colocar. Tem uma tabela que a gente coloca para você se orientar e tabelas de corte, onde dependendo da quantidade de peso do alimento, da quantidade da porção, você vai poder consumir. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas, ainda se tratando de boas notícias, para a gente fazer essa reprogramação intestinal, diminuindo a quantidade de FODMAPs, a gente consegue também fazer uma proposta de plano alimentar bem variado. E aqui eu apresento para vocês uma mesa repleta de alimentos que são baixos em FODMAPs. A gente pode ver que tem muitas frutas que de repente não fazem parte do seu consumo e de repente você nem sabe, mas pode ser incluída. A gente tem o kiwi, tem o abacaxi, laranja, a gente tem aqui o morango, várias folhas que podem ser colocadas nas saladas. A gente tem tomate, batata inglesa, que é baixa em FODMAPs. Nos cereais a gente tem o arroz, a chia, a gente tem a quinoa, tem a opção de colocar um tofu. E aí, quanto mais a gente vai variando esse plano, a gente vai aumentando a diversidade de bactérias intestinais, fazendo com que você saia também de um quadro de disbiose. Agora eu vou explicar como que você vai interpretar essas tabelas. Bom, como eu falei, o protocolo nasce na Austrália e a Universidade de Monash cria um aplicativo que orienta seus pacientes a identificar a quantidade de FODMAPs através de sinais de cores. Esse aplicativo é bem prático, porém ele é em inglês e é vendido em dólar. Mas quando eu criei o meu e-book, eu fiz questão de traduzir as tabelas e pegar a mesma metodologia. A Universidade de Monash usa sinais de trânsito para poder identificar se o alimento é alto ou baixo em FODMAP. Essa sinalização é bem simples. O que está em vermelho são alimentos altos em FODMAPs, ricos em FODMAPs. Em amarelo tem um moderado teor. Em verde são alimentos baixos ou que não possuem FODMAPs. E para facilitar mais ainda, quando eu coloco os alimentos na tabela, eu já deixo aqui desenhado a cor que é predominante nesse alimento. Então, se o alimento ele predominantemente é alto em FODMAPs, ele vai estar aqui nessa tabela vermelha. Se for baixo, vai estar na verde. Se tiver um teor moderado, vai estar na amarela. E é bem interessante agora a gente ver isso aqui, ó. O abacate é uma ótima fruta, fonte de gorduras boas, mas ele possui uma quantidade alta de sorbitol, que é um dos FODMAPs, um poliol. Mas se eu quiser consumir abacate dentro do protocolo, eu consigo. A partir do momento que eu coloque aqui 30 gramas, eu coloco aqui a faixa, ó,
Nessa faixa verde aqui, 30 gramas, é baixo em FODMAP. Agora, 45 gramas já é moderado o teor de FODMAP e pode ser que provoque ou não desconforto. 80 gramas, que é o peso de um avocado médio, ele já é alto em FODMAP. Então, assim, dá para incluir o abacate no protocolo? Dá, mesmo ele sendo alto em FODMAP. Porque quando eu coloco aqui, já dentro do quadro, numa figura vermelha, você já entende que realmente ele é alto, mas é aquilo que eu falei, se você pesar o alimento, tiver uma imagem, tiver tudo ali, uma referência de quanto que é 30 gramas, muito tranquilo você poder consumir o abacate no protocolo. Então, visualmente fica fácil entender o protocolo, a partir do momento que você bate o olho aqui no alimento, como a gente viu, o abacate sendo alto em FODMAP. Eu coloquei o coco como sendo moderado, porque 52 gramas de coco é uma porção boa, né? Qualquer um consegue comer e ficar saciado. Então, assim, passou disso, indo para 75, 80 gramas aí, ele vai ter um pouco mais de sorbitol também e vai ser alto em FODMAP. E um caso interessante é o da couve. A couve manteiga, em 75 gramas, que pouquíssimas pessoas consomem essa quantidade toda de folha, mas não encontraram FODMAPs. E é por isso que ela não tem aqui um limite intermediário e um limite alto. Porque ninguém vai consumir mais do que 75 gramas de folha, é muito difícil. A gente não encontra FODMAPs mesmo numa porção consideravelmente muito grande. Agora, na lista, a gente tem alimentos que não possuem a quantidade mínima. E eu deixei propositalmente esses dois temperos aqui, alho e cebola, como exemplo. Tá? Não tem negociação, e eu não falo isso com uma alegria e nem muito menos radicalismo. Não tem como a gente colocar uma quantidade pouquinha de cebola, pouquinha de alho no protocolo Low FODMAP. Você realmente precisa retirar esses dois temperos se quiser realmente fazer uma reprogramação intestinal, ver se você consegue melhorar dos desconfortos. Tem muita gente que vem com aquela questão, mas o alho é tão bom, a cebola é tão boa. E eu expliquei antes, aqui não trata-se de julgar se o alimento é bom ou ruim. Para o protocolo Low FODMAP, você realmente precisa retirar e só pode consumir da forma que eu ensino. Eu deixo no meu Instagram vídeos ensinando como você vai saborizar um azeite para ter um gostinho de alho, para ter um gostinho de cebola. E realmente não temos quantidades mínimas. Não é com alegria que eu falo que precisa retirar alho e cebola. Eu sei que muita gente tem muita resistência, mas é aquilo. Se você quer melhorar, você precisa de um esforço. Não adianta você entender o protocolo, mas não colocar isso em prática. E aí você vai ter acesso totalmente gratuito a essa tabela, onde eu mostro aqui diversos alimentos. Eu não vou me aprofundar porque realmente existem muitos alimentos aqui na lista. Então, por exemplo, você vai consumir um brócolis inteiro para não chegar à quantidade máxima, você já vai ver aqui. Agora, tem alimentos, como eu expliquei, que não tem quantidade mínima. Então, é só olhar aqui a questão da quantidade de gramas e tá fácil. Então, tem diversos alimentos. Eu coloquei aqui farináceos porque às vezes você quer desenvolver uma receita low FODMAP e já vai saber utilizar qual tipo de farinha. De repente não pode usar farinha de trigo, mas pode usar farinha de arroz. Enfim, a tabela está aí. Olhando a tabela, você vai realmente conseguir montar o seu plano, a sua dieta low FODMAP, conforme eu oriento aqui. E o meu combustível, a minha alegria, o que eu levanto todo dia com vontade de fazer é realmente ajudar as pessoas. E eu só vou pedir em troca 2 favores. O primeiro é que você se inscreva aqui no canal, que coloque comentários, que coloque suas dúvidas, que coloque seus relatos. E o segundo, que para mim é muito importante, é que você compartilhe esse vídeo. Porque nós temos quase 20% da população brasileira com síndrome do intestino irritável. E compartilhando esse vídeo no grupo dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho, você muito provavelmente vai estar ajudando uma pessoa que precisa entender que existe uma solução para os seus desconfortos gastrointestinais. Muitas pessoas sofrendo com isso, faltando ao serviço, diminuindo a qualidade de vida por conta de não saber uma estratégia rápida e aplicável para melhorar esses desconfortos. Muitíssimo obrigado por assistir. Fiquem com Deus e eu espero realmente que esse material te ajude a se livrar de todos os desconfortos gastrointestinais.